Olá pessoal, aqui é Emerson Gomes do curso e canal de YouTube Marceneiro Criativo. Nós vamos ensinar hoje aqui para vocês que muitos marceneiros iniciantes têm essa dificuldade. É fácil montar a gaveta? É fácil montar uma gaveta embutida? Então, se você tem essa dúvida, se você tem essa dificuldade, entendido? Então, me segue e vem aqui, assista o vídeo até o final, que você vai compreender alguns macetes, algumas dicas que nós temos para te orientar. Bom pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui então com a produção de gavetas. Nós temos aqui o fundo, a aplicação do fundo. Geralmente usamos o fundo de 3 milímetros e fazemos pregando, né? Pode ser parafusado, pode ser encaixado, né? E pode ser também pregado. Tem vários modelos, né? Várias maneiras de se fazer E aí aqui a gente está fazendo o esquadro, né? A montagem no esquadro. Para vocês perceberem como é que a gente faz. O fundo de 3 milímetros, a vantagem dele é que ele é mais fino, né? Se for o fundo de 6 milímetros, por exemplo, que é uma dica também que a gente dá para vocês fazerem também, dá para fazer também. No entanto, ele é mais maleável, né? Ele é mais resistente. E aí, só com parafuso de 2,5. Então, mas essa aula nossa vai ser hoje só com fundo de 3 milímetros. E como vocês podem ver aí, né, estamos aplicando esse fundo de 3 milímetros e nas gavetas geralmente utilizamos dessa maneira. Claro, é um projeto mais simples, tem projetos mais elaborados, né? Isso aqui é para marceneiros iniciantes, né, que não querem fazer nada assim tão mais elaborado, mas e aí a gente vai colocando. Então, aí tá, né, o fundo é bom, eu deixo geralmente uns 2 milímetros, viu? Podemos começar com parafuso, utilizando o parafuso. E a gente enquadra, começa primeiro com os dois lados, né? Esse lado aí por enquanto. E depois a gente deixa no esquadro. O importante é que o fundo também seja no esquadro. E quando está no esquadro, aí a gente molda a gaveta conforme o esquadro. Às vezes é mais fácil fazer assim. Então essa daqui a gente está montando com o parafusão, com parafuso de 1,5. Né? A gente coloca assim o 1,5, pessoal, mas assim, o parafuso como é que fala? 3,5, que é a espessura dele, por 1,5, que é a profundidade dele, né? Como se fosse assim, a perfuração dele. E nesse momento a gente faz a gaveta com que maneira? Somente com esses 4 parafusos. Né? Aí tem outra gaveta também que nós iremos utilizar. Essa gaveta é um pouco maior, entendeu? Então assim, eu poderia ter utilizado o fundo de 6 milímetros, mas também atende muito bem com o fundo de 3 milímetros. Né? O MDF de 3 milímetros. E também vamos utilizar o mesmo recurso. Utilizamos por enquanto nesse primeiro momento, entendido? E aí eu estou explicando que é bom deixar um recurso para quando a gente for colocar a frente de gaveta, a gente deixar esse recurso faltando, tipo assim, uns 2 milímetros, 3 milímetros faltando, né, da peça frontal. E também colocando os 4 parafusos, por enquanto, e nesse momento a gente só coloca os 4 parafusos, a gente não coloca todos os parafusos, né, por inteiro, porque a intenção nossa nesse momento é somente pregar o fundo, colocar o fundo, né, de maneira que a gente vai utilizar depois as corrediças, e aí nós vamos enquadrar, né, às vezes não está bem no esquadro direitinho, a gente pode contornar dessa maneira. E aí temos as corrediças. Essa aqui vamos trabalhar com corrediça de 25
para o móvel. Gosto sempre de trabalhar com mais armário, né, e menos corrediça, pelo menos 5 centímetros menor. A forma de destravar, né, que é puxando esse, ainda mais a telescópio, né, a corrediça telescópio, ela tem essa dica aí, né, a gente pega, volta um pouquinho e puxa. Essa corrediça é larga, a gente coloca daquela maneira lá no móvel, como vocês podem ver, e no gaveteiro, aquela peça você coloca no móvel, né, e essa peça que coloca na gaveta. Aí eu dou a dica, né, de pode ser colocado tanto em cima quanto no meio, né, das duas maneiras também, dá muito certo também. É até recomendado colocar, quando a gaveta é muito grande, né, muito grande na questão de tamanho e largura, né, e também de profundidade, é recomendado colocar essa corrediça no meio da gaveta. Então é bem indicado mesmo também para a gente fazer, viu? Então essa é uma dica boa para a gente aí, para quem está iniciando. E aí é bom colocarmos dessa maneira. Aí nós vamos colocar, né, a corrediça. Eu utilizo geralmente peças de MDF na parte de baixo, para não deixar ele tão coladinho embaixo. A gente sempre usa isso porque, assim, muitas vezes, com o tempo, a corrediça, o fundo do gaveteiro acaba cedendo. Entendido? Então a gente sempre coloca ou um MDF ou 2 MDF, né? No caso aí tá 2 MDF de 15, 3 centímetros, né? E parafuso aí, tô explicando de 1,5, mostrando para vocês. Essa gaveta nós vamos colocar ela rente, né? O móvel não vai ser embutida. Esse móvel é um móvel de banheiro. E aí vamos fazer com essa corrediça e nesse parafusamento aí. Ó, o parafuso que nós utilizamos é esse 3,5 ou 4, né? Por 15. A gente utiliza muito esse parafuso, né? Geralmente para aplicar em corrediças, aplicar em dobradiças, né? Muitas outras coisas a gente coloca. Eu comumente, eu uso somente 3 tipos de parafuso, entendeu? Assim, mais comumente, né? Para móveis, né? Que é o 40, o 4x40, o 4x1,5, o 4x2,5, né? E eu utilizava muito antigamente o 4x3, mas aí eu vi que não havia necessidade, ainda mais da forma que eu trabalho, né? Porque eu trabalho mais com MDF de 1,5. Então, nesse caso, ficaria bom, né? Lá tem um recuo. Gente, eu me enganei. Não, nesse caso aqui, ó, eu utilizei do recurso interno mesmo, viu? Então, ou seja, essa prateleira do meio aí, esse recurso do meio aí, ela tá afastada para dentro. Então, esse gaveteiro, né? Esse armário aí de banheiro aí, ele vai ser utilizado da seguinte maneira: ele vai ser com porta, né? Embutida, né? Que é para dentro. E aí eu tô marcando, né? Com essa régua, né, o espaço que vai ficar igualzinho o espaço de lá. Tem que deixar na mesma medida, senão a gaveta fica meio torta, né? E não é bom. E aí a gente vai zerando, né? Pena que eu não consegui fazer o vídeo para poder colocar no lado para vocês aqui certinho, que a gente zera ela e coloca na marcação. Na marcação do recurso, do mesmo recurso que tem lá, né? Então a mesma distância que tem lá no meio, eu coloco aqui na ponta também, né? Então vou deixar, aí coloquei essas 13 centímetros de recurso, e aqui utilizamos a outra peça, né? A outra peça, lembrando que essa é a parte da frente, e nós utilizamos essa parte da frente para colocar, aí, da parte da frente eu coloco uma peça menor também. É utilizada ela para poder a gente... eu gosto de utilizar menor, né? Não gosto de utilizar do mesmo tamanho, não. Às vezes pesa muito. Eu não gosto de utilizar muito.
entendeu? Mas a cada marceneiro, né, com sua dica também, aí sim vai indo, porque essa gaveta é muito grande, apesar de ser a corrediça larga, que também tem as duas, viu, pessoal? Tem a corrediça larga e é, a corrediça light, né? Chama de light, em alguns lugares chama de fina, né? E nós trabalhamos com ela assim. Essa que eu utilizei da larga por conta do gaveteiro que seria um pouquinho maior. Coloquei, observa aí também, eu colocando, né, mais no finalzinho da gaveta, né? Mas quem quiser pode colocar no meio da gaveta aí, por aí, ok? Eu reajustando aí para poder ficar certinho. Não pode deixar, pessoal, não pode deixar de maneira nenhuma desnível muito grande, não. Então tem que ficar certinho. Se você colocar de um lado de uma maneira, coloca do outro lado da mesma maneira, porque pode interferir no funcionamento da gaveta. A gaveta pode ficar torta, a gaveta pode ficar e até agravar, prejudicar o seu trabalho, né? Tipo assim, a resistência da corrediça não aguentaria tanto tempo se ela ficasse desnivelada, por exemplo, na frente mais baixa, o fundo mais altinho, né? E aí ficaria esse desnível aí. Então é bom, importante ter esse critério na hora de parafusar a gaveta, para que você não perca, né? E não perca o seu material e também não perca o tempo no caso de aplicação de corrediça. Sim, ali eu colocando, ó, que puxa a araninha para frente, né? Essa pecinha da frente ali, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aí a que eu tô indicando lá? Isso. A gente coloca ela para frente para colocar a gaveta da corrediça telescópia. Isso é importante. Dos dois lados a gente faz da mesma maneira. Não precisa puxar a corrediça só, né? Se houver uma situação especial. E como é uma situação mais fácil, né? Um ambiente mais aberto, então dá para fazer nesse recurso aí. Sempre com a mão no meio da gaveta, empurrando para trás, tentando encaixá-la. E a gente vai forçando, claro, não muita força, né? Se estiver travando demais, vocês dão uma recorrigida, volta, né? E refaçam a aplicação. Para retirar da mesma maneira também. Tá vendo? A gente retira, né? Eu tenho esse tipo de botãozinho, né? Que chama das laterais da corrediça. Uma é para cima, outra para baixo. A gente vai e coloca elas para a gente deixar na situação. Estou refazendo aí por conta da altura da gaveta, que ficou muito alta, entendido? Não fiz a medida exata, correta. Então, assim, nesse caso aí, caberia somente um MDF de 1,5. Muito bom essa correção aí, né? Que eu fiz aí. E a cliente pediu, né? Essa gaveta com a gaveta fosse mais profunda. Para colocar como se fosse roupa suja, né? Também dá para fazer isso aí. No final, tá mostrando para vocês o trabalho concluído, tudo certinho. Estou retirando. E esse é bom, pessoal, bem lucrativo. Nossa, pensa assim, na sua cidade, eu sei que aqui na minha cidade é uma cidade meio interior, mas aqui é bem lucrativo mesmo. A gente não fica sem recurso ao trabalhar com a marcenaria. A marcenaria, para esses itens menores, eu nunca vi um tão lucrativo, tão lucrativo. A gente não pode deixar de cobrar o preço correto, né? A gente tem que sempre cobrar o preço corretinho para poder... Eu já fiz toda a aplicação, né? Diminuir isso, eu vi que deu certinho agora. Encaixou tudo certinho, tô lá dando uma empurradinha. Por que, pessoal, eu faço isso? Eu deixo geralmente 3 milímetros menor a gaveta, um pouquinho do indicado. Tipo assim, eu preciso colocar 2,5 de espaço, que é a espessura das duas corrediças. Então, geralmente, o que eu faço? Eu coloco 2,7, 2,8, entendeu? Para deixar a gaveta um pouquinho menor, para não ficar travando demais. E aí, tá vendo? Só pelo meio, eu estou explicando, né? O balanço que não pode ter. E agora a aplicação da frente de gaveta. Olha, a gente faz 2 furos mais nas extremidades.
coloca o parafuso de 40 ou 3,5, né? Ou 4 ou 3,5 por 2,5, né? Por 25, que a gente chama aqui, né? Na minha região. Ali estou escariando a parte interna, porque se você não deixar escariado, acaba assim prejudicando a peça, né? Você acaba perdendo a peça. Se você não escariar, né, conforme eu estou fazendo aí, você acaba perdendo a peça e a peça fica, quando pega na frente da gaveta, ela não pega o aperto e aí fica espanando, né? A gente chama aqui de espanar na nossa região, que é quando o parafuso começa a apertar e ele vai e escapole, né? E fica correndo direto, e aí a gente chama de espanar, né? Tem maneira de corrigir isso aí, né? Se for o caso, você pode colocar uma cola instantânea, cola normal, né? E refurar de novo. Estou corrigindo. Sempre deixo os parafusos à mostra. Essa é uma dica bem interessante de aplicação de confecção de gaveta, né? Montagem de gaveta. Nessa maneira comumente que a gente aprende, né? A maioria das maçonarias usa esse recurso e coloca, né? Esses parafusinhos à mostra para poder marcar a gaveta. A gente faz a centralização do lado de fora e aí dá uma batidinha para que essas pecinhas, esses parafusos marquem, né? Ali eu estou colocando a outra gaveta na parte de cima, né? Que do lado de lá, a cliente do lado de cá, ela quer uma gaveta inteira, mas do lado de lá ela quer um espaço aberto e uma gaveta acima, né? É bom, né, colocar para cima porque facilita, né? Você precisa colocar uma outra prateleira para colocar embaixo, né? Ou eu tenho duas, parece. Aí eu tenho, se não me engano, eu tenho duas gavetinhas do lado de lá. Aí vai ser isso mesmo, duas gavetinhas do lado de lá e uma gaveta do lado de cá. Minha corrediça, do mesmo jeito, acho que eu estou usando a mesma. Isso. Lá. Essa daqui, acho que, se não me engano, é a fina. E é light. É light. A marca TN, pessoal, muito boa, viu? A marca TN, olha lá, para destravar, retirar. Aí você retira a dobradiça, a corrediça, né? Desculpa. Lá. Tem aquele sisteminha lá que a gente retira elas. E a gente coloca lá, né? O móvel de lá. A gente coloca essas peças maiores, só mais uma vez explicando para vocês. E essas pecinhas mais fininhas a gente coloca na gaveta. Viu? É melhor, facilita para a gente a instalação. E o parafuso, né? Mostrando mais uma vez que é de 1,5. 35 por 1,5. Três e meio por 15. Desculpa, pessoal. A gente faz uma confusão nesses parafusos assim. Cuidado, viu? O dia eu vou fazer pedir parafuso desse lá, galera, no meu fornecedor e ele quase Não, moço, que parafuso é esse? Não é esse parafuso, não. Então tem que pedir certinho lá no seu cliente. Se você está começando agora, cuidado para você não se perder nessas questões aí. Então, esse parafuso é o 3,5 por 15. Tá? Ele tem 3,5 de espessura, mais uma vez falando com vocês, né? E ele tem 15 centímetros de perfuro, né? De profundidade, que a gente chama, né? A autoria dele. Então ele não passa o MDF de 1,5. Geralmente vende por 16 que vende, né? Tem o 35 o 3,5 por 16 e o 3,5 por 14. É muito cuidado ao você colocar uma superfície muito pequenininha, né? Se você não quiser atravessar o MDF de 15 milímetros, então muito cuidado ao usar ele. Ali eu estou mais uma vez colocando a questão da utilização da corrediça, que não pode ser colocada de maneira que prejudique, né, o funcionamento da corrediça. Então tem que ficar 100% certinho, né? Se deixou 1 centímetro, deixa 1 centímetro embaixo. Deixou 1 milímetro de um lado na frente, deixa 1 centímetro, 2 milímetros também no fundo. E é assim que a gente utiliza esse tipo de recurso para trabalhar com a corrediça. Deu uma dificuldadezinha aí, porque eu estava sem apoio. E eu tinha que posicionar a gaveta para que
mostrasse no vídeo. Ele vai colocar lá esse armário. Esse armário ele foi muito pedido aqui. É uma ideia bem legal, pessoal, que assim, a gente coloca debaixo do banheiro, né? Debaixo da pia de banheiro. Nesse caso aqui, a cliente não pediu, né? Porque também vai ter rodanas aí na parte de baixo, né? E a cliente não, é até bom que facilita até na utilização. Então esse armário, por exemplo, ele tem a rodana embaixo, né? Ele tem uma espécie de recurso em cima para que o cliente possa colocar também itens em cima. E quando for lavar o banheiro, ele retira com a rodana, né? Tem rodana mesmo, ele retira e se move, depois você coloca de novo. Então, nesse caso, a cliente não exigiu que a gente trabalhasse com MDF naval, tá? É uma outra situação também que depois, numa outra aula, eu vou estar explicando para vocês. Qual a diferença do MDF naval, MDF comum. Então, tem essas diferenças também. Às vezes o cliente exige o MDF naval, tá? Aí você pode agregar valor também, porque ele é um pouquinho mais caro do que o convencional. Ele não dá a garantia de que realmente, né? Ele vai ser o MDF bem trabalhado no quesito de absorção de água, né? Porque é essa questão, né? O naval, ele tem absorção de água um pouco menor. E o MDF comum, ele tem a absorção bem mais acelerada. Então, você pode perceber que todo MDF, quando se trabalha com MDF, né? Alguns clientes trabalham, né? Ou até mesmo a gente mesmo. A gente percebe que na nossa casa, por exemplo, o MDF ele não aguenta ver água. Quando ele vê água, ele já incha. Né? É assim, quando ele tem contato com a água, então ele tem absorção muito grande. Então essa é a nossa dica, né, de trabalho quando vocês forem trabalhar nessa situação. E eu fiz ali a adaptação, né, para poder colocar a medida do móvel certinho. Ô, pessoal, desculpa aí, viu, porque... Pois não, pessoal, aí eu peço desculpas a vocês aí nesse caso, porque eu não estava gravando sozinho e aí não consegui posicionar o vídeo certinho para que vocês venham, né, ter essa visualização. Na realidade aí o que eu fiz? Eu estou virando o móvel, né, de cabeça para baixo para poder facilitar no recurso que eu vou utilizar ali. Como eu vou usar uma gavetinha só, né, na parte de cima, eu utilizei de um recurso para poder colocar a corrediça. Eu calculei, né, qual o tamanho da gaveta e o tamanho que vai pegar a corrediça. E aí, colocando ela nessa altura, ficava do tamanho, né, adequado ao trabalho que a gente poderia estar utilizando. E utilizamos aí parafuso e meio. Percebe, pessoal, tá meio sujinho, né? Então, na borda aqui tá bem sujinho. Eu não fiz a limpeza, né, adequada no momento, porque eu também estava naquela situação, né, de sozinho também. Quero mostrar para vocês o objetivo nosso principal, que é instalação de gaveta, né, imóvel e de porta embutida. Entendido? Então, estamos aí utilizando. Vale também as dicas para vocês aqui, né? Nesse sentido aí, observe que eu utilizei de novo o recurso para poder recuar para dentro, né? Fazer o recuo da corrediça internamente. E aí você mede direitinho. Essa pontinha, pessoal, aqui não é da própria corrediça não, viu? Tem um sisteminha lá que a gente coloca para frente para que a gente possa parafusar no lugar certinho. E outro, bem cuidado também com a arainha, tá? A arainha que eu chamo é aquela peça das esferas, que segura as esferas. Aí colocando a gaveta de cabeça para baixo, para colocar, marcar direitinho. Observe que tem um espaço lá embaixo certinho, foi cravado certinho, colocamos, pronto. Vamos lá, recurso de mais ou menos um dedo, né? Que é mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Os furos da mesma maneira de novo.
Eu gosto de utilizar muito, viu, pessoal? Essa maquita a cabo, né? Elétrica a cabo para utilizar mais assim para perfurações. E quando estou na maçonaria. E as baterias, né? As parafusadeiras elétricas, a bateria. Olha lá, eu estou escaneando, observe. É isso que eu falei com vocês, que é uma situação que a gente não perde o móvel, né? Mas muito cuidado também, porque essa minha, por exemplo, parafusadeira, ela tem uma situação complicadinha. Ela tem um marteletezinho. Nesse martelete, se você não controlar o torque dela certinho, não controlar a força, você acaba vazando e perdendo muita gaveta. Já perdi muita gaveta dessa maneira já também. Então, muito cuidado ao utilizar isso aí. Então, essa é a nossa aula de hoje, no quesito de como colocar corrediças nas gavetas, né? Lembra que nós utilizamos anteriormente a gaveta maior, mais profunda, e essa gaveta um pouquinho mais curtinha, né? A cliente pediu dessa maneira e a gente está fazendo para vocês aí, para vocês verem. Valeu!